Voltamos direto aqui de Chicago, do Congresso Associação Americana do Coração. Vou conversar agora com o Dr. Roberto Franco, que é nefrologista e professor de nefrologia. Dr. Roberto, qual é a importância, principalmente para o diabético, da prevenção dos problemas renais? Os problemas renais no paciente diabético acontecem mais ou menos em 30% dos indivíduos. Eles são problemas, muitas vezes, silenciosos, você não consegue detectar se você não fizer exames, e o problema no coração, no rim, afeta o coração. Essa evolução pode chegar a atingir o coração. Algum trabalho novo, alguma novidade aqui nesse congresso sobre isso? Sim, nós tivemos a apresentação ontem de um estudo que mostrou que pacientes com função renal praticamente normal, ou seja, um indivíduo que tenha em torno de 60% a 100% de função renal, esse indivíduo preveniu a sua evolução para um estado pior, ou seja, abaixo de 60%. Esse foi um dos maiores resultados desse estudo. Outros estudos com classes semelhantes, que são as glifosinas, já tinham mostrado uma certa proteção renal, ou seja, aqueles indivíduos com 60%, abaixo de 60% de função renal, tiveram benefício. Agora nós temos uma novidade a mais, mesmo aqueles com função renal realmente normal, impediu a progressão da sua doença para um estado mais avançado. Eu gostaria de chamar a atenção que o paciente diabético renal tem um prognóstico muito pior do que aquele paciente que vai para a diálise quem não é diabético. Normalmente, a mortalidade dos pacientes em diálise no Brasil, isso dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, são que em torno de 18% a 20% dos pacientes que em diálise eles podem morrer. Ou seja, é uma doença grave, é uma doença que o indivíduo tem muitas complicações. Então, essa é a estatística do indivíduo em diálise em geral. Se esse paciente for diabético, a chance de ter um evento, de morrer, pode passar até 40%, 50%. Ou seja, nós estamos tratando de uma doença muito grave, em que é fundamental a prevenção e é fundamental impedir a progressão para esse estágio final. Muito obrigado, doutor Roberto. A gente continua aqui em Chicago acompanhando o Congresso Associação Americana do Coração. Até mais. O que a gente pode fazer? O paciente diabético, primeiro, precisa fazer o diagnóstico do seu diabetes, isso é fazer exame. Fazendo o exame, é necessário, se for o diabético, o cuidado no tratamento. O que a gente tem que fazer em relação ao tratamento que pode prevenir as complicações no futuro? Primeiro, se o indivíduo tiver pressão alta, ele deve controlar a sua pressão arterial. Segundo, o paciente obeso tem que regular o seu peso e fazer o tratamento do diabético com as medicações disponíveis hoje, que são eficazes, tanto é que podem até prevenir problemas cardíacos e renais de uma forma correta. Fazendo isso, esse indivíduo, então, ele não vai desenvolver a doença renal diabética e, consequentemente, também não vai desenvolver os problemas cardíacos.